Para comemorar o aniversário de 55 anos de Brasília, o DFTV começa hoje a exibir a série Cruz, a missão que marcou a capital. Até o fim desta semana, nós vamos contar a história da comissão exploradora que desbravou o interior do país no fim do século XIX. O grupo de cientistas partiu do Rio de Janeiro em direção ao Planalto Central para escolher o local onde seria erguida a nova capital da República, como determinava a Constituição. Além de demarcar a área, eles fizeram os primeiros mapas e um levantamento dos rios, fauna e flora da região, que ainda eram desconhecidos. Para chefiar a missão, foi escolhido um astrônomo com liderança e respeito no mundo acadêmico. A partir de agora, você vai saber quem era esse homem e conhecer um pouco mais da história da nossa capital e do nosso país. Quantas pessoas podem compartilhar um sonho, correr atrás do mesmo ideal? Contribuir para algo tido como impossível, o sonho de um presidente, dos candangos, mas também de muita gente antes deles. Gente que ousou pensar numa cidade moderna, no meio de quase nada. Cruz, a missão que marcou a capital. Hoje o concreto impera, mas no começo era o pó vermelho do cerrado, praticamente desocupado. No fim do século XIX, o Brasil tinha 14 milhões e 300 mil habitantes. 7 em cada 10 brasileiros viviam nos estados do litoral. O Rio de Janeiro era o preferido, tinha quase 32 pessoas por quilômetro quadrado. A média no país era de quase 2 moradores. Achou pouco? No Centro-Oeste, não chegava nem a 1 habitante por quilômetro quadrado. Ter áreas isoladas, e desconhecidas, não é interessante a governos, a uma nação. Não havia essa ideia de um país, de uma nação unificada. A ideia da transferência da capital para o interior era exatamente promover essa integração. A capital já havia sido transferida em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro, mas agora a intenção era erguer uma cidade. O Rio de Janeiro, nessa primeira década republicana, era uma cidade com um clima de agitação muito grande, de revoltas populares. Muitos diziam que o Rio de Janeiro não é uma cidade apta a ser a capital de um país moderno. Era fim do século XIX, uma capital nova para um novo governo. O Império tinha ficado para trás e o Brasil virado república. A primeira Constituição Republicana de 1891 determinou que a União seria dona de uma área no Planalto Central de 14.400 quilômetros quadrados, oportunamente demarcada para nela se estabelecer a futura capital federal. Demarcada. Mas por quem? Cientista. Um explorador. Um visionário. Obstinado. Brilhante. Era preciso encontrar alguém que tivesse conhecimento do assunto, respeito no mundo acadêmico e liderança. O escolhido para chefiar a missão foi um astrônomo, o diretor do Observatório Nacional, um homem importante para a história do nosso país e que nasceu longe daqui. Diest, pacata cidade da Bélgica, hoje com 24 mil habitantes. Aqui, em 1848, nasceu Louis Ferdinand Cruz. Militar, estudou na Universidade de Gantz, onde fez engenharia civil e novas amizades. Ele conheceu na Enghien, que ele se formou em engenharia em Enghien, na Universidade na Bélgica, brasileiros. E, por esse convívio, ele teve interesse em conhecer o Brasil. Aos 26 anos, Cruz fez sua primeira grande viagem de navio da Europa para o Rio de Janeiro. E o destino agiu de novo. Poucos instantes depois de deixar o cais, eu travei conhecimento com um dos passageiros. Uma simpatia mútua nos aproximou um do outro e nos levou bem rápido a trocar confidências.
O simpático passageiro era Joaquim Nabuco, diplomata brasileiro que o apresentou a pessoas importantes do Rio de Janeiro. Nabuco me dizia que fazia questão de me proteger no Brasil, onde um vasto campo estava aberto à iniciativa de todas as inteligências e de todas as atividades. Assim, Cruz virou amigo do imperador Dom Pedro II. Volta e meia ia ao observatório para ter aulas de astronomia com o vovô Cruz. O imperador chegava lá e ele perguntava quem é, e ele dizia é o Pedro, quer dizer, não era o imperador, era o Pedro que ia lá conversar sobre astronomia, né, telescópios, lunetas e xadrez. O belga foi naturalizado brasileiro. O nome dele ficou sendo, ao invés de Louis Ferdinand Cruz, Luiz Cruz. Cruz se casou com Maria de Oliveira, a dona Mariquinhas. Tiveram 6 filhos. Competente e bem relacionado, virou astrônomo e diretor do Observatório Nacional, premiado e respeitado no mundo inteiro. Ele era um cara excepcional, mas também era um homem de seu tempo, muito sintonizado com o que a comunidade científica internacional estava fazendo. Autor de descobertas importantes. O cometa é o cometa Cruz, que leva o nome dele. Ele descobriu esse cometa. Cometa Cruz, uma cratera de Marte e uma cratera da Lua, que leva o nome dele. Nome escolhido também para liderar uma missão, a Comissão Exploradora do Planalto Central. A pessoa, para você medir logo, vir buscar um local para se instalar, uma capital de um país do tamanho do Brasil, não podia ser qualquer um, né? Para a missão, Cruz chamou colegas do Observatório Nacional e ex-alunos da Escola Superior de Guerra e da Escola Militar da Praia Vermelha, hoje uma praça. A maior parte do grupo era de militares que estavam entusiasmados com as ideias do positivismo, corrente da filosofia que defendia o uso de métodos científicos, estatísticas, tecnologia, a ordem e o progresso, lema, aliás, da nossa bandeira. O positivismo ajudou na criação da República e impulsionou os participantes da Missão Cruz. A possibilidade de construir um novo regime, né, uma nova ideia de país, né, numa região muito distante, né. Era algo que os incentivava realmente a participar dessa expedição. Em menos de um mês, Luiz Cruz montou a equipe com mais 21 cientistas. Eles partiram da capital, no Rio, rumo ao Planalto Central. Foram 9 meses, 5.132 quilômetros percorridos, quase 10 toneladas de bagagem. A saga desses desbravadores a gente vai contar nos próximos dias.